Oi, gente, tudo bem? Então, o que é a ressonância harmônica, você sabe? A ressonância harmônica, eu vou falar para vocês a minha interpretação, tá? De acordo com a minha compreensão do material do professor Hélio Couto, ok? Porque ele sempre diz nas palestras, né, que cada um vai fazer uma interpretação do que ele diz e vai chegar às suas próprias conclusões, e que muitas vezes a conclusão que nós chegamos não é exatamente o que ele quis dizer, né? São as interpretações que fazemos, né, individuais. Mas a ressonância harmônica ela é um trabalho criado pelo professor Hélio Couto para a expansão da nossa consciência, ok? O objetivo da ressonância harmônica é a iluminação, quer dizer, elevar a frequência da Terra através das pessoas, através de nós. Como? Elevando a frequência de cada pessoa que faz ressonância harmônica, automaticamente a frequência do entorno que tu vive vai se elevar também. Então tu imagina, quanto mais pessoas fizerem ressonância harmônica, maior vai ser a elevação da frequência vibracional da Terra, né? Claro, não há como o professor Hélio Couto fazer tantas ressonâncias assim a nível do mundo, né? Mas, por exemplo, tem pessoas, não tem só pessoas no Brasil fazendo ressonância, tem pessoas na Argentina, tem pessoas na Europa, né? Nos Estados Unidos. Então ele já tem pessoas assim bastante espalhadas por várias partes do mundo. Então o que acontece? Cada pessoa dessa é uma todos nós somos centelhas, né? Todos nós somos centelhas divinas. Mas a pessoa, quando ela tá fazendo a ressonância harmônica, ela vai se iluminando e ela vai cada vez elevando mais a sua frequência, de acordo também com as nossas atitudes, tá? Nós precisamos mudar e ajustar algumas coisas para que a gente consiga o resultado esperado pela ressonância harmônica. Então, que coisas são essas? A gente precisa estudar. O professor Hélio Couto sempre fala, a leitura ela é fundamental. A leitura não só do material do professor Hélio Couto, como também de livros indicados por ele, e também livros que tu vai tendo insight no decorrer das ressonâncias, das ondas da ressonância harmônica. A gente vai tendo insights de livros que a gente deve comprar. E eu fui comprando livros depois que eu comecei a fazer a ressonância. Eu já comprei uma infinidade de livros. Infinidade é exagero, mas eu já comprei muitos livros, bastante livros. E eu vejo assim eu percebo uma evolução em mim no tipo, no assunto que eu lia antes e agora. Entende? O tipo de livro que me atrai agora é bem mais específico e ao mesmo tempo abrangente. Ao mesmo tempo abrangente porque abrange todo um conhecimento, entende? E primeira coisa é isso, tá? Tu tem que estudar, se dedicar e ajudar o próximo. Essa parte é tão difícil, né? De algumas pessoas entenderem. Ajudar os irmãozinhos, como o professor Hélio Couto fala. Ajudar os irmãozinhos é todo e qualquer... Se tu tá na rua, tu perceber se alguém tá precisando da tua ajuda, ou se tu tiver que... Ele dá exemplo, né? Ajudar uma senhora a atravessar a rua, ou alcançar um alimento para algum irmão que esteja com fome. Não ignorar as pessoas, né? Não passar como se a gente fosse os únicos seres da face da Terra, ignorando os irmãos. A gente precisa observar os irmãos. Todos são nossos irmãos. Quem que o professor Hélio Couto sempre fala? Pessoas, animais e plantas. Ou seja, não podemos pensar somente no nosso umbigo. Eu sou ser humano, eu só vou pensar no ser humano e o resto que se dane. Não. Os nossos irmãos são todos os seres vivos do planeta e nós precisamos respeitá-los.
Um exemplo de respeito à natureza é a reciclagem do lixo, por exemplo. Uma coisa tão simples de fazer e que poucas pessoas fazem em porcentagem. As pessoas que eu conheço, tanto desde o semi-analfabeto a pessoa de nível superior, eu conheço a maioria delas não recicla. É interessante isso, né? Não faz a reciclagem correta de lixo, não tem essa consciência. E então isso é uma coisa tão pequenininha que tu te acostuma a vir um hábito super normal e que tu tá ajudando assim aos irmãos, ao planeta, à natureza, de uma maneira incalculável, que não tem como a gente precisar. O quanto isso é importante. O quanto isso é importante. Eu sei porque eu separo tudo aqui, eu percebo o quanto de lixo reciclável a gente produz. Nesse plástico vai ficar na natureza poluindo, entupindo, acontecendo infindáveis coisas absurdas, né? E se tu recicla, tu reaproveita tudo, tu evita desmatamento, tu evita poluição, entre tantas coisas, né? Acidentes que os animaizinhos podem se asfixiar numa sacola, numa coisa. Então tudo isso, se eu deixei uma sacola, um exemplo, eu comi algo na rua e deixei um pacote e joguei no chão, exemplo, né? Eu penso que eu não tô fazendo mal para ninguém. Aí vai um passarinho e vai tentar comer algo que ele vai tentar comer, ou entra ali, por exemplo, um bichinho pequenininho, pode ser até silvestre, entra dentro daquele saco para tentar comer aquele cheiro que ele sentiu. Não tem nada para ele comer, mas ele morre asfixiado dentro daquele pacote. Outro exemplo, chiclete. Se tu come chiclete, tu deve colocar, sempre enrola ele num papel. Enrola num papel, uma folha, ou no próprio papel do chiclete, ou num papel higiênico e coloca no lixo. Nunca coloca chiclete no chão, porque as aves sentem aquele cheirinho doce e elas tentam bicar. E quando elas tentam engolir, aquilo tapa a respiração delas e elas morrem asfixiadas. E quem é responsável por aquela morte? Aquela pessoa que largou aquele chiclete. Depois, como se diz, a energia, a frequência, né, a lei do retorno vai te cobrar isso. E tu vai dizer, por que eu tô passando por isso, por aquilo? Foi pela questão do lixo, foi pela pessoa que tu podia ter ajudado e não ajudou. Então são pequenas coisas. Outra coisa que a gente deve cuidar bastante, né? Isso, eu tô dando exemplos, tá? Isso não é tipo, lição de moral. É um exemplo que às vezes as pessoas reclamam. Por que a minha ressonância não tá funcionando? Então esses são exemplos de motivos que a ressonância pode demorar mais para funcionar e inclusive te causar até um resultado meio aparentemente oposto ao que tu queria, né? Que é essas coisas essas questões de atitude, de reto viver e reto pensar. Então, tu pensa, sente e age em fase com o todo. Quem é o todo? É Deus. Por que o professor Hélio Couto usa a palavra todo? Porque a palavra Deus foi vulgarizada pelas religiões. Cada um usa a seu bel prazer de uma forma equivocada, fanatizada e totalmente errada. Então ele utiliza a palavra o todo, que é a forma mais clara de se explicar Deus. Ok? Eu tinha um outro exemplo. Lembrei. Um outro exemplo para dar de reto de viver e de reto pensar e de uma coisa que pode prejudicar até mesmo o teu processo de ressonância harmônica é comprar coisas pirata. Quando tu compra um CD pirata, agora não se compra quase CD, mas eu vou dar esse exemplo que é o que me veio na cabeça. Um CD pirata, um celular que tu não sabe se aquela pessoa se aquele celular não é roubado, tu compra de alguém na rua o celular, o que tu acha? Aquele celular é roubado. Se tu comprar aquele celular, tu financiaste a pessoa que foi roubada. Automaticamente, o que tu vai atrair para ti? Um assalto. Então tem pessoas que são assaltadas, uma, duas, e não entendem por quê. E sempre é o celular, né? Elas vão lá e compram outro celular roubado, roubam o celular delas e elas não entendem qual é o motivo que isso está acontecendo. Então a gente deve parar para refletir sobre as nossas atitudes. A nossa atitude ela é muito mais importante do que ter uma religião. A gente precisa ter
a compreensão de que existe Deus, não é uma questão de acreditar ou não, é uma questão de compreender que existe Deus. Não precisamos ter religião, mas se quisermos a gente pode ter, desde que a gente consiga agregar bondade na vida das pessoas, acrescentar algo de bom, que essa religião sirva para nos causar, para nos fazer pessoas melhores. Mas ela não é necessária para te tornar alguém melhor. Isso o professor Hélio Couto explica de uma maneira brilhante nas suas palestras. Então, essas pequenas atitudes, elas vão te ajudar a ter um resultado muito maior com a tua ressonância harmônica, ok? Eu vou terminando por aqui esse vídeo, para não ficar muito extenso. E o próximo assunto, vocês podem colocar nos comentários qual é o assunto que vocês gostariam que eu falasse no próximo vídeo, tá bom? Dentro do tema mecânica quântica, ressonância harmônica, os estudos do material do professor Hélio Couto ou de todos os outros que estão abrangendo dentro da mecânica quântica, tá bom? Dentro das minhas possibilidades, eu gravo um próximo vídeo já amanhã para colocar no canal, tá bom? Eu desejo a todos um processo de iluminação e de expansão da consciência de sucesso e de felicidade. Muita saúde, muita paz. Tchau, até o próximo vídeo.